A Rampage insere a Ram em um novo segmento de picapes, mais baratas e menores. Mas será que ela tem o que é necessário para ser uma verdadeira Ram? Nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes sobre essa picape aqui. Vamos lá? Se você é daqueles que gosta de conhecer veículos, ver avaliações detalhadas, comparativos, notícias do mundo automotivo, eu já te convido a fazer parte da nossa comunidade. Como? Clica no botão que está aqui embaixo do vídeo para se inscrever e ativa também o sininho das notificações. Se você está pronto para conhecer todos os detalhes da Rampage, deixa um like aí e vamos partir, começando pela dianteira da picape. Na dianteira, sem dúvidas, toda a identidade da Ram chama a atenção, com as lanternas avançando em direção ao centro, a grade, que aqui na versão Rebel é toda em preto, seguindo o padrão de design da marca com a marca Ram aqui no centro. Aqui na dianteira a gente ainda vê o farol de neblina nas extremidades e aqui no capô a inscrição Ram Turbo, indicando também a motorização desse carro, que aliás, sem dúvida, é um dos principais atrativos. Vamos falar sobre isso agora. Sim, amigos, o motor é sem dúvidas o principal atrativo da Rampage. 2.0 a gasolina, são 40,8 kgfm de torque e 272 cavalos. Para você entender como é o desempenho dela, dá só uma olhada aí. Esse desempenho todo é graças ao casamento do motor Hurricane 4 com uma transmissão, é tudo muito competente. E realmente esse conjunto ajuda a levar muito bem a Rampage. Vale ressaltar que a RT, a esportiva, ela tem uma diferença em termos de desempenho. Até pela mudança de pneus, enfim, ela é 0,2 segundo mais rápida do que a Rebel, por exemplo, no 0 a 100. Essa aqui faz de 0 a 100 em 7,1 segundos, enquanto a RT faz em 6,9 segundos. São tempos muito bons, ainda mais que a gente está falando de picapes. São carros grandes, pesados e nada aerodinâmicos, ou seja, o resultado é realmente muito bom, vale muito a pena em termos de desempenho. E ela retoma de uma forma realmente muito boa. Você dá uma pisada leve no acelerador e você já sente ela respondendo. Para você sair de 80 para 120 é uma fração realmente do tempo que você aguarda para um carro desse tamanho. O resultado é muito legal em termos de desempenho. É um carro que, nessa questão, ele vai te entregar até mais do que você imagina. A diversão aqui é garantida. Falando de dirigibilidade, realmente a direção elétrica é muito bem calibrada, e você sente que a Rampage é um carro que está fixa no chão, né? É um carro pesado e você sente isso, mas sem tirar a doçura até certo ponto na hora de manobrar. A direção elétrica é extremamente leve na hora de manobrar, mas tem uma coisa que realmente eu notei a ausência, que sem dúvidas é a câmera 360. Esse equipamento faria uma diferença danada, até porque a gente está falando de um carro em que a visibilidade é baixa. E eu não falo apenas da questão de ter a janela curta, né? A janela traseira aqui curta. É um carro grande, tem colunas largas, você não consegue enxergar o final da caçamba, por mais que você tenha os sensores de estacionamento e até a câmera de ré, e eles sim ajudam e muito, mas a câmera 360 ela te ajudaria em algumas outras situações que você não tem domínio total a respeito do que está acontecendo em torno do carro. Se tem um obstáculo mais baixo, se a distância que você está ou do meio fio ou do carro lateral, realmente é um equipamento que faz falta aqui na Rampage. Mas tem algumas outras coisas muito legais aqui, como o alerta de ponto cego nos retrovisores, acende um LEDzinho laranja na extremidade de cima
e fora dos retrovisores. Os retrovisores, aliás, são grandes, te ajudam a enxergar um pouco do que está acontecendo aqui, mas realmente essa questão da ausência da câmera 360 me pegou. E ainda mais, a gente está falando de um carro numa faixa de preço que não é tão acessível assim. É um carro que, sem dúvidas, procura um público muito exigente. Quanto mais equipamentos, melhor. Uma coisa que eu achei legal é que ele tem o ACC, o Adaptive Cruise Control, o controle de cruzeiro adaptativo, em que eu escolho a velocidade aqui e ele vai se adaptando ao carro da frente. Outra coisa que também colabora a favor nesse quesito é o assistente de manutenção de faixa. Dá aquela puxadinha no volante se você estiver invadindo a faixa ao lado, corrige sua trajetória, ideal para aqueles momentos de distração que, embora não possam ocorrer, eles acontecem, né? Nós somos humanos e a gente está realmente suscetível a erros, vacilos, distrações, cansaço, por que não? Mais um equipamento para garantir a segurança aqui a bordo da Rampage. A sensação de dirigir a Rampage é de estar em um carro maior do que ela realmente é. Muito pela questão da identidade da Ram. Então a Ram faz questão de manter essa identidade meio de brutalidade mesmo. É um carro muito legal de se dirigir, muito gostoso. Para quem gosta de picape, vai realmente se sentir bem a bordo dela. E uma coisa que me chama a atenção na Rampage em termos de comportamento dinâmico é o fato dela ser um carro com centro de gravidade alto, mas ao mesmo tempo estável. Você nota ela inclinando sim a carroceria nas curvas, mas ainda assim você consegue fazer curvas muito bem com ela. Ela é muito estável e isso me chamou muito a atenção. É realmente surpreendente a capacidade dela de fazer curvas, mesmo inclinando a carroceria e mantendo a trajetória. Eu achei o máximo isso, realmente surpresa mesmo. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a Rampage nesse quesito em termos de dirigibilidade. A suspensão dela encontra um meio termo para dirigibilidade e também para conforto. Óbvio, ela tem um ajustezinho mais firme, priorizando aí a questão de dirigibilidade, mas, sem dúvidas, o que a gente pode ver ainda assim é uma picape confortável. Em relação a picapes como Hilux, Ranger, ela se aproxima muito mais de carros de passeio pela questão da construção mesmo, sabe? A gente está falando aqui de uma picape monobloco, né? Construída mais próxima realmente dos veículos de passeio. Então, o resultado é muito legal. A suspensão é mais firme, é mais voltada para a dirigibilidade, mas sem deixar de lado o conforto. Falando de conforto, a gente tem algo realmente muito interessante. A Rampage, ela oferece o ar-condicionado Dual Zone, um isolamento acústico muito bom, tanto que a gente tem pneus de uso misto e o barulho deles rolando praticamente não entra aqui. Óbvio, eu estou numa situação aqui de rodovia, indo de forma tranquila, eu estou a 100 km por hora e eu não ouço barulho de vento, eu ouço um pouquinho dos pneus rolando, mas nada que fuja da normalidade. E o barulho do motor ele só aparece mesmo se por acaso eu acelerar mais. Acelerando mais, naturalmente, eu vou escutar aqui dentro. Mas o ruído que eu ouço aqui é totalmente aceitável. Eu estou em condições aqui de normalidade mesmo de trânsito, porque é um carro pouco aerodinâmico. Então a tendência é que você escute realmente a questão do barulho do vento. E é algo que eu realmente não escuto aqui. Me chama muita atenção esse cuidado que a Ram teve com o isolamento acústico aqui na Rampage. O resultado é muito bom em termos de conforto. Os bancos são bem confortáveis, eles são elétricos e te dão a possibilidade de vários ajustes aqui. Na lateral a gente pode ver um design mais limpo, com apenas um vinco aqui na parte superior das portas, indo até a traseira aqui no lateral traseiro. As rodas são aro 17, calçadas com pneus 235/65, pneus de uso misto, e isso inclusive não prejudica o conforto, até porque o isolamento acústico é tão caprichado que o barulho dos pneus rolando não invade a cabine não.
Outra questão que a gente pode, sem dúvidas, notar é a coluna traseira aqui um pouquinho mais inclinada, ainda ao contrário das picapes tradicionais que tem geralmente essa coluna reta. A gente está falando aqui de uma picape monobloco. Ela é feita de forma diferente, tem uma arquitetura diferente das picapes como Hilux, Ranger, que são construídas sob chassi. Aqui elas estão mais próximas possíveis de um carro de passeio. Uma das coisas que vale a pena ressaltar é que a chave dela é presencial, então para eu trancar a porta, basta eu apertar esse botão. Para eu abrir, basta eu colocar a minha mão aqui na parte interior da maçaneta e eu já vou poder ter acesso. Também na chave tem a opção de partida aqui pelo botão. Olha só, o motor já está funcionando. E se eu por acaso eu quiser desligar, eu aperto 2 vezes aqui e ela desliga. Mas já que a gente falou do acesso ao interior da caminhonete, vamos lá para dentro que eu vou te mostrar o interior dela. No interior da Rampage, a gente nota sem dúvidas um cuidado no acabamento. Os bancos são em couro, 2 tipos de couro, um couro mais tradicional, embora sintético, nas laterais e um couro furadinho na parte central do banco, tanto no assento quanto no encosto. Aqui inscrição RAM, mais próxima do encosto de cabeça, que também está presente nessa faixa central aqui do painel que acompanha o acabamento em couro. A parte superior do painel ela também tem um acabamento mais caprichado, assim como a parte superior dos painéis de porta. Esse painel, ele te parece familiar? Você vai me responder. Você acha ele parecido com o da Commander ou não? Fala aqui embaixo nos comentários. No centro do painel, essa tela multimídia bem grande, intuitiva, fácil de usar, com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio e carregador sem fio aqui na parte inferior. Aqui escondidinho tem uma tomada USB-C e outra USB. Então, em termos de conectividade, sem dúvidas, a nota da Rampage é 10. Não poderia ser diferente, né? O acabamento é muito bem cuidado, as peças são encaixadas, você tem diferentes texturas de plásticos, o couro também nos painéis de porta e os couros dos bancos. Você tem uma variedade de plásticos aqui, como black piano, esse prata, né, um tom diferente aqui, contrastando com as partes mais escuras do painel, colunas em preto, assim como o forro de teto, tudo de muito bom gosto, sem dúvidas. Acabamento aqui é algo muito bem cuidado e não dá para esperar algo diferente de um carro dessa faixa de preço. Volante com acabamento em couro, um couro de ótima qualidade, umas costuras bonitas e, aliás, esse volante é absolutamente o mesmo do Commander, muda apenas o miolo central aqui da RAM. Eu particularmente acho que ela merecia algo de maior personalidade. Freio de estacionamento eletrônico e o seletor da posição do câmbio vem aqui nessa roldana. Basta eu girar para os lados para ir do P até o D e girar para a esquerda para voltar. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar, eu vou te levar ali para o banco traseiro, lá ele, para te mostrar. Sim, para você que está assistindo, é sobre o espaço interno que nós temos que conversar. Esse banco dianteiro está justamente posicionado para mim. Eu tenho 1,73 m, ou seja, eu estou longe de ser alto. E o espaço interno aqui é apenas suficiente. Eu tenho 2 dedos dos meus joelhos até o banco dianteiro, 2, no máximo 3 dedos das minhas canelas até o banco dianteiro. Mas tem uma coisa que eu realmente não curto aqui, é o encosto de costas. Ele fica muito na vertical e isso deixa bem mais desconfortável andar na Rampage. Sem dúvidas, algo a ser melhorado na picape em próximas fases, se isso acontecer. Para quem vai no meio, bom, o túnel central ele não é tão alto assim, então eu consigo colocar os meus 2 pés aqui e não brigar tanto assim por espaço com quem vai do lado. Mas a posição é bem desconfortável, tanto por você estar mais para cima por causa do banco, quanto você também ter as costas jogadas mais para frente por conta do encosto. Você tem um encosto aqui de braço, né, com 2 porta-copos, e aí, enfim, isso acaba sendo um ponto negativo para quem vai aqui no meio. 3 pessoas não vão confortáveis e ainda tem algo que pioraria a situação do motorista, que é a visibilidade. Já não é tão bom se forem 3 pessoas aqui, o motorista realmente não vai ter visibilidade nenhuma. Chegamos à traseira da Rampage e, sem dúvidas, aqui uma das partes que eu mais gosto da picape. Eu acho ela muito bonita realmente. A lanterna toma boa parte da lateral, a tampa com a inscrição RAM aqui no centro e as identificações de tração aqui
na lateral inferior e da versão Rebel na lateral esquerda inferior. E uma coisa que eu gosto aqui da Rampage é a possibilidade de abertura da tampa de forma elétrica. Realmente muito legal. A caçamba dela oferece a possibilidade de 980 litros de carga. Se eu não me engano, são 750 quilos de capacidade de carga. E essa aqui ainda está com um Rambox, uma espécie de caixa, né, com vários compartimentos para você organizar aqui o que você vai levar. Você pode comprar na concessionária quando você fechar o negócio e escolher a que for melhor para o seu uso. E olha, a tampa é fácil de abrir e fechar, basta uma mão aqui, viu? Se eu não quiser abrir pelo controle, basta eu pressionar o botão aqui, pronto, já posso abrir ou fechar a tampa do jeito que eu quiser. Uma coisa que sem dúvidas é pergunta de muita gente é justamente a respeito do consumo de combustível dela. Essa picape aqui é movida apenas a gasolina e o programa de etiquetagem indo de A até E, sendo o A o mais econômico e E o menos econômico, etiqueta ela por categoria B. Não é de todo ruim. As médias dela são 7,9 por litro na cidade e 9,7 por litro na estrada, de acordo com o programa de etiquetagem do Inmetro. Não são médias ruins, até se a gente for considerar o porte do carro e principalmente a proposta dele, que é entregar muito mais desempenho do que consumo. Bom, essas foram as conclusões que a gente tirou a respeito da Rampage. Se você gostou dessa avaliação, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo. E se você quiser ver outras avaliações detalhadas como essa, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Como? É simples, clica aqui embaixo desse vídeo para se inscrever no canal e ativa também o sininho das notificações. Por hoje é só e a gente se vê numa próxima, viu? Valeu!